Feliz Dia dos Padres! Apesar de, na cultura hispânica, no mundo hispânico, não se comemorar o Dia dos Pais agora, em agosto, lá em março, no dia de San José, nós vamos aproveitar o período comemorativo de Dia dos Pais para sugerir boa literatura hispânica para você. Se você me acompanhou aqui na semana passada, eu te apresentei uma obra literária, na verdade duas, né, tanto a resenha quanto no vlog, desde julho, né, quando eu assisti a peça da Guillermin. Fiquei pensando como a mãe, o papel da mãe, a figura da mãe é destacada na cultura hispânica, na literatura, no teatro, no cinema, na arte em geral. A Bernarda Alba, do Lorca, além da Guillermin, né, que nós vimos que ela não é mãe, mas tudo se desenvolve no desejo dela de ser mãe. A casa de Bernarda Alba tem essa força não só da mãe, mas do matriarcado na Espanha. A Menchu, do Miguel Delibes, do 5 Horas com Mário. O Mário, que é o pai, tá morto. Ele é pensado mais como marido do que como pai, e ela tem a figura da mãe, ela se coloca como mãe ali no monólogo. A Isabel Paula, da Isabel Allende, também, pelo menos aqui das mães latino-americanas, figura muito forte. A própria Malinche, ou Malinali, que a Laura Esquivel romantizou, mas enquanto personagem histórica, né, a mãe dos mexicanos, tem muito essa ideia de mãe dos mestiços, mãe dos filhos que foram deixados, e o Cortés, né, que não é nem considerado pai, não é? A figura da rainha, da Reina Isabel, Isabel I, Isabel a Católica, que também tem essa ideia de mãe, mãe do povo. Enfim, não faltam mães na literatura hispânica, apesar de sim haverem pais de destaque, não tem todo esse peso, que é algo muito recorrente, que reflete essa ideia da figura do pai ausente na cultura latina, de um modo geral, especialmente nós, países colonizados, isso é muito forte. Então por isso eu pensei em sugerir livros com 5 figuras, 5 pais hispânicos diferentes, com aspectos e propostas diferentes para você aproveitar uma boa literatura, pensar na paternidade, e se você ainda não é pai, também pensar na sua relação com filhos, que tem um reflexo também nessas obras. Temos para hoje Sanchos e Dulcineias. Falando de pais icônicos da literatura hispânica, vamos falar de pai espanhol. Quase nunca é associado a pai, mas é um pai clássico. O pai del Siglo de Oro, que fala dos filhos em alguns momentos, mas tem um capítulo muito significativo da relação dele com os filhos, que é o Sancho Panza do Quixote. Quando ele se torna regente, né, da ilha, ele recebe a ilha que ele governa, ele começa a falar mais dos filhos e ele se preocupa muito com o futuro da filha. A gente entende que ele é pai dessa menina, a Mari Gutierrez, e do Sanchico, que é o filho, o menino. Os pensamentos do Sancho no capítulo 52 da segunda parte sobre o casamento com a filha reflete muito sobre o pensamento da época, do dote, da mulher casar e ela ter uma ascensão social, aproveitando que ele tinha sido governador da ilha, ela casar com uma pessoa de família, ter um futuro melhor e tudo mais. O contraponto da conversa do Sancho com a Teresa, ela preocupada com a felicidade, a sobrejulgue, não a humilhe, né? Por isso, por questões sociais também. Vê também um Sancho que tem essa reflexão do caráter de sua época, mas parte dessa ignorância ou dessa falta de noção dele não é além só por conta disso, ou porque ele, claro, a Teresa sempre é mais esperta, sempre é mais inteligente que ele, mas pela ausência. Tem um sentimento, pode ser uma leitura anacrônica, mas é como se existisse um sentimento no Sancho de tentar suprir nos filhos, tentar dar uma vida melhor para os filhos, melhor do que a dele, justamente através
das oportunidades que ele consegue sendo escudeiro do Quixote. Depois do Sancho, né, o personagem espanhol mais conhecido depois do Quixote, nós temos talvez o pai mais icônico da literatura latina, da literatura hispano-americana nesse caso, que é o José Arcadio Buendía de Cien Años de Soledad, do Gabriel García Márquez. E quando eu mencionei as mulheres, tem a questão do matriarcado, das mulheres conduzindo a família. Nesse também tem, claro, tem mulheres muito fortes, a Úrsula, por exemplo. Mas o José Arcadio Buendía tem esse papel do patriarca, de quem começou tudo, um fundador de Macondo, né? O fundador não só de uma família, mas de uma região, bem patriarca mesmo. Não é só patriarca porque ele é o chefe da família, porque ele é o pai de todos, mas pela sua condução, né, da vida, da família, da condução da sua vida. É um homem sonhador, um homem que se entrega, que ama pela a família. Imagem talvez que os nossos avós, por exemplo, representam. Mas ao mesmo tempo é um homem que se perde de si mesmo no meio do caminho. Ele era assim jovem, né, sonhador, buscando tudo, e quando ele vai ficando velhinho, ele vai se tornando alguém independente, alguém afetado pela idade, não apenas por limitações que a idade vai conduzindo no corpo, digamos, mas os próprios pensamentos do José Arcadio vão se apequenando. Não à toa ele acaba tendo um final triste, mas é essa representação desse pai que dá tudo, entrega pela família e acaba se perdendo um pouquinho nesse processo, e é visto ao mesmo tempo pelos outros como herói, tanto pelos outros, mas às vezes até mesmo por ele, como se houvesse alcançado a sua obsolescência. O segundo pai mais famoso da literatura hispano-americana e talvez o mais famoso do México, Pedro Páramo, não à toa o seu nome dá título à obra na qual nós encontramos, e exatamente a obra foca no aspecto da paternidade. Também é uma espécie de patriarca, a formação de Comala tem a ver com Pedro Páramo, mas há essa figura do pai ausente novamente. Juan Preciado viveu, foi educado, viveu toda a sua vida com a sua mãe. Esta mãe vem a falecer e quando ela morre ele vai em busca do seu pai, que se chama Pedro Páramo, que é um grande coronel ali da região, Comala. Mas Comala é um lugar meio que fantasma, uma cidade fantasma cheia de mistérios, cheia de assassinatos. Um deles nós já sabemos no início, cometido pelo Pedro Páramo, que ele assassinou o pai da Susana, foi o grande amor da sua vida, e ele não pode escapar dessas e de outras mortes, de algumas coisas que o cercam, mesmo não sendo de sua autoria. Ele é um homem que é um fantasma, que vive com medo de outros fantasmas e que também é um fantasma pro próprio filho. Por ser essa figura ausente, quando eles se conhecem, não há esse reconhecimento, né? Acaba se percebendo que ele também é um fantasma, não apenas pela ausência, o que tudo isso significa, mas pela forma como o relacionamento ou o conhecimento entre eles vai ocorrendo. Em certas medidas eles não podem escapar da morte, da mesma maneira que nós não podemos escapar das influências, e aí Freud vem com tudo, né? Das influências que o pai, que a mãe, que a ausência do pai e da mãe, e às vezes até a ausência mesmo dentro do próprio lar, pode causar em nós. Um dos livros mais lindos que eu li nos últimos tempos, e que eu queria conversar muito com um homem que tenha lido essa obra, porque, como eu falei, geralmente pai, ele não é visto como uma temática das obras, ele é um título, uma figura. Nós não encontramos obras que tratem de paternidade, e o Manu, do Manuel Ramós, trata da paternidade pelo olhar do pai, ainda que ele materialize essa paternidade. É um romance quase que autobiográfico, realista, com medida muito divertida, muito cômica, ao mesmo tempo muito ácida. Poderia usar uma metáfora para definir esse livro. A ideia da maternidade tem muito caráter protetor, da mãe que cuida, que protege, às vezes até de modo doentio, não permitindo que o filho se desenvolva. Enquanto que o pai tem a brincadeira mais sádica. Os pais são aqueles que levantam a criança e esperam que ela caia e pegue, que levanta pelo pé, e tem esses jogos, essas brincadeiras que são divertidas e que beiram o perigo em algumas medidas, e a linguagem de Manu passa um pouco por isso. Ele percebe ele chegando aos 30 anos sem ter tido um filho, sem ter escrito um livro, sem conseguir deixar nada
para a posteridade. E ele diz que, ironicamente, através da sua preguiça, ele acabou gerando então o seu filho, que é o texto, o livro Manu. Aqui você olha e sabe, mas não é um texto sobre paternidade, não tem filho na história, mas é um texto sobre paternidade. Especialmente sobre esse aspecto que é mesmo, até mesmo primitivo, do homem ter que deixar algo. Sobre nós mulheres tem muito peso da maternidade, que nós só seríamos mulheres de fato quando nós gerássemos uma vida. Tem a capacidade biológica, e biológica em vários sentidos, porque o instinto materno é visto como algo intrínseco a todas as mulheres, ainda que graças a Deus isso tenha sido quebrado e reconstruído no longo da história, mas tem esse lugar narcísico, essa ferida narcísica do homem, nesse caso em Manu, do homem que não se reproduz. E aí se reproduzir não é só simplesmente gerar alguém, mas é persistir, continuar existindo na história, seja através do livro, seja através da sua genética, né, dos seus descendentes. Expressa lições e reflexões que só podem vir desse lugar da paternidade e da não paternidade por escolha ou por impossibilidade de outros fatores. E por último, eu vou dar uma sugestão mais ativa. Inclusive, se você e o seu pai entendem, falam, escutam, praticam espanhol em alguma medida, eu vou deixar aqui embaixo o link para você assistir a essa peça de teatro para ir no ritmo do mês, né? No teatro espanhol, mas sobre paternidade, que é Inconsolable, do Javier Goma. É a história de um pai sem nome, o pai não é nomeado durante todo o monólogo. Retrata um filho falando sobre o seu pai após a morte do seu pai. Aqui nós vimos várias etapas, né? Um homem que fala antes do filho, da possibilidade do filho nascer, um filho falando de um pai que foi ausente, um pai se vendo nos filhos ausentes, um pai patriarca que deu tudo pela família, que fala. Cada um desses livros ele tem aspectos específicos. E aqui, em Inconsolable, vem a parte final, quando não resta mais nada do pai a não ser as memórias, as lições, as lembranças. Inicialmente essa obra foi um ensaio que o Javier Goma escreveu quando o seu pai realmente veio a falecer, e posteriormente ele transforma isso num monólogo para o teatro, onde ele trabalha esses três aspectos: a perda em si da figura, o exemplo durante a formação e o amor que fica após a perda. O texto ele se encontra em um outro livro, composto por vários textos aparentemente associados, mas que não são. La imagen de tu vida, Inconsolable, em La imagen de tu vida. E ainda que o pai morra, fica essa pergunta, né? Onde está o seu pai? A imagem da sua vida, em toda a construção da imagem da sua vida, onde está o seu pai? Ainda que ele não exista mais, ainda que não esteja mais nesse mundo, em que trajetórias, em que partes da sua imagem, da sua mente, da sua imagem, formação, constituição, onde está o seu pai? Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essas são as 5 sugestões de textos, de teatro, de novelas sobre paternidade que tratem da figura do pai. E fica esse vídeo aqui também como uma homenagem ao meu pai, né? São tipos de pais diferentes. Eu acabo identificando um pouco do meu pai em cada um deles. Como artista plástico, meu pai já teve várias estéticas, não só enquanto artista, mas enquanto pessoa. Fica essa homenagem pra ele hoje. E além de temática, de social, acho que ele tem muito essa influência na minha vida de conseguir, mesmo ele não sendo da área de letras, mas sendo artista, de conseguir ver e olhar o livro como estética, né? Como algo belo, como arte. E além de domingo ser dia dos pais, é aniversário dele também, do meu Anselmo, né? Eu disse a vocês que durante a jornada de leitura conjunta do Porque Ensino os Dobros eu fiz muitas correlações do Anselmo com meu pai. Então fica aqui a minha homenagem pra ele. Beijão, te amo. E pra você que fica, a gente se encontra lá no Instagram durante essa semana. E temos um encontro marcado na quarta-feira pra falar sobre o segundo Dom Juan, ou talvez o primeiro Dom Juan mais importante do século XIX na Espanha. Enquanto isso, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!